Fala pessoal! Bom, como muitos sabem, o setor de logística é um dos principais setores quando a gente está falando de fundos imobiliários. Então, hoje nós vamos analisar alguns dos fundos imobiliários da Bolsa de Valores e vamos definir qual que é o melhor fundo imobiliário para se investir com base em alguns indicadores que eu já vou te mostrar quais são. E mais, eu vou investir R$ 1.000 na prática no fundo imobiliário que for o vencedor. Então eu vou mostrar aqui o dinheiro na minha corretora, eu comprando ali o fundo imobiliário passo a passo, para te mostrar como que é fácil e simples investir em fundos imobiliários. Agora, se você é novo aqui no canal, tá chegando aqui nesse vídeo, meu nome é Wesley Santos e toda semana eu trago aqui vídeos sobre investimentos para te ajudar a investir melhor. Então já te convido a se inscrever no canal e a curtir esse vídeo se ele te ajudar de alguma forma. E lembrando, pessoal, que isso não é uma recomendação de investimentos. Mas então quais são os fundos imobiliários que a gente vai tratar aqui nesse vídeo? São 5. É o VILG11, o BTLG, o HGLG, o XPLG e o LVBI11. Então esses são os fundos imobiliários. Agora eu queria que você deixasse aqui no comentário se você investe em algum desses fundos imobiliários. E se você está falando, poxa Wesley, tem um fundo imobiliário que eu invisto e que você não colocou aí. Então deixa aqui no comentário também qual fundo imobiliário de logística que você investe e que eu não coloquei nesse vídeo. E quem sabe a gente faz aí uma parte 2 comparando esses outros fundos imobiliários que não entraram com esses daqui que estão na lista. Mas então, para definir, né, o ranking, digamos assim, qual que é o melhor desses fundos imobiliários, a gente vai usar aqui 6 indicadores. O primeiro deles é o patrimônio, para a gente ver, né, qual que é o maior fundo imobiliário em termos de capital mesmo, né, de quanto que ele tem de patrimônio. O segundo é o preço sobre valor patrimonial. Então essa métrica vai mostrar para a gente se o fundo imobiliário está caro ou se ele está barato. Lembrando que quando o preço sobre valor patrimonial está acima de 1, é que a gente está pagando aí um pouco a mais, né, um pouco acima do valor patrimonial naquela cota que a gente está comprando. E o contrário também é verdade. Quando ele está abaixo de 1, é porque a gente está levando ali aquela cota com certo desconto. O terceiro indicador é o Dividend Yield dos últimos 12 meses. Então a gente vai ver quanto que esses fundos imobiliários geraram ali de renda para o cotista nos últimos 12 meses. O outro indicador é o total de ativos. Então esse indicador vai mostrar para a gente se é um fundo imobiliário que tem aí uma boa diversificação de ativos ou não. O quinto indicador é a liquidez, para a gente saber se esse é um fundo imobiliário que é bem negociado, porque se ele é um fundo que é bem negociado, isso significa que a gente não vai ter dificuldade de comprar ou de vender as cotas no momento em que a gente for negociar. E o último indicador, mais não menos importante, é a taxa de administração, porque não adianta ser um baita fundo imobiliário com ótimos números se você está pagando caro para a administração gerar esse resultado. Então esse é um ponto que eu também coloquei aqui para a gente levar em consideração. E se você tem mais algum ponto que você leva em consideração no momento em que você está avaliando o fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários também para a gente dar uma olhada e bater esse papo. Mas então, vindo aqui para nossa comparação, de imediato a gente vê que todos esses fundos imobiliários eles estão ali na casa dos R$ 100. O mais caro ali é o HGLG, né, que está na casa dos R$ 160, mas todos estão aí por volta desse preço. E aqui já tem um primeiro ponto que é a cota. O valor da cota importa alguma coisa para a gente? E o fato é que não importa, porque o que vai importar mesmo é quais são os números, os resultados desse fundo imobiliário, porque não adianta você comprar um fundo que tenha uma cota barata se for um fundo imobiliário ruim. Então aqui a gente está buscando por fundos imobiliários de qualidade. Aqui eu só coloquei o valor da cota para a gente ter mesmo uma ideia de qual o valor que está sendo negociado, né, e quantas cotas que a gente conseguiria comprar com cada valor. Então indo aqui para o primeiro indicador, que é o patrimônio. Então a gente vê aqui que o VILG está com patrimônio de 1,7 bi, o BTLG 2,1, o HGLG 3,5 bi, o XPLG 3,1 e o LVBI 1,4 bi. Então nesse primeiro indicador a gente consegue ver aí que todos os fundos estão no geral acima de 1 bilhão, né, sendo o LVBI com o menor valor patrimonial, mas o maior, o que vai levar aqui esse ponto nesse critério é o HGLG com 3,5 bilhões de reais em patrimônio. Então o HGLG, que é um dos maiores fundos imobiliários da bolsa, levou, né, aqui esse critério, que é quanto ao tamanho do seu patrimônio. Indo aqui para o segundo critério, que é quanto ao preço sobre valor patrimonial. Aqui a gente tem o VILG com 0,76, o BTLG com 0,95, o HGLG com 1,04, o XPLG com 0,80 e o LVBI com 0,81. Então, de cara, a gente consegue ver que
que o VILG é o fundo imobiliário que está com maior desconto, né? Que ele está, digamos, mais barato nesse momento. Só que aqui vai até um ponto importante que vale ressaltar, que nem sempre o fundo imobiliário que está com preço sobre valor patrimonial menor significa que oferece aí uma maior oportunidade. Isso nem sempre é verdade. Porque se um fundo imobiliário está sendo negociado muito abaixo do valor patrimonial, isso pode significar que ele tem ali algum risco, algum problema dentro dele, né? E por conta disso que ele tem esse desconto. Aqui a gente não vai entrar nesse critério, né, de cada um desses fundos imobiliários, a gente só vai levar em consideração mesmo o valor, né, o número. E nesse caso aqui, o fundo imobiliário que leva a pontuação nesse critério do preço sobre valor patrimonial é o VILG, que está com 0,76. Indo para o próximo indicador, que é o Dividend Yield, né, que é o rendimento que eles pagaram nos últimos 12 meses, a gente tem o VILG com 9,75, o BTLG com 9,42, o HGLG aqui monstruoso, né, com 10,33, o XPLG com 9,36 e o LVBI com 9,57. Então assim, aqui a gente vê que todos esses fundos, né, estão aí na casa dos 9, mas o HGLG realmente aí é um ponto fora da curva, né, que está com 10,33. Então o HGLG pontuou aqui nesse critério que é o dividendo, né, que eles pagaram nos últimos 12 meses. E aqui eu não peguei o último mês, né, o último provento especificamente. Pode ser que um fundo imobiliário ou outro, né, tenha distribuído um valor acima do normal. Então é por isso que eu peguei ali os últimos 12 meses. E é claro que esses últimos 12 meses não é uma garantia de que o fundo vai continuar entregando esse resultado nos próximos anos. Mas é uma forma da gente entender, né, como que estava o histórico deles nos últimos meses. Indo agora aqui para o total de ativos. Então aqui a gente tem VILG e BTLG com 16 ativos, o HGLG com 17, XPLG com 13 e LVBI com 10. Então, esse indicador que mostra pra gente, né, a diversificação dos fundos imobiliários, a gente vê que o HGLG também levou aqui nesse indicador. E aqui o que a gente entende, né, com esse indicador é que quanto mais diversificado, quanto mais imóveis o fundo imobiliário tem, significa que o risco que a gente corre é um risco menor. É claro que depois, em uma segunda análise, quando você for escolher o fundo imobiliário, você vai ver ali quem são os locatários, qual é a porcentagem e esse tipo de detalhe. Mas aqui quem levou esse critério é o HGLG. E indo aqui para liquidez, lembrando que esses valores é o valor diário de negociação de cada um dos FIIs. Então aqui o VILG ele está com 2,5 milhões de reais, né, que são negociados diariamente, o BTLG com 3,9 milhões, o HGLG com 4,8, XPLG com 3,5 e LVBI, né, sendo o menor, com 1,8. Então aqui nesse critério, que é o critério, né, de qual fundo imobiliário é mais negociado, a gente tem aqui o HGLG com 4,8 milhões. Né? Aqui a gente vê que realmente o HGLG já está levando aqui já de longe, né, já que ele já tem 4 critérios a favor. Mas vamos ver aqui o último ponto, que é a taxa de administração. Então aqui a gente vê que os fundos imobiliários têm diferentes tipos de taxa. Então a gente vê aqui que o VILG cobra 0,95 ao ano do patrimônio líquido, mais uma taxa de 20% do que passar ali do IPCA mais 6. Então assim, eu particularmente acho até uma taxa meio salgada essa aqui, mas bom, aí vai do critério de cada um. Aqui a gente tem o BTLG com 0,9 ao ano do valor de mercado do fundo, o HGLG com 0,6 ao ano do valor de mercado, o XPLG também vem aí, né, com 0,95 ao ano e mais 20% do que passar do IPCA mais 6. E tem aqui o LVBI com 1,3 do patrimônio líquido. E aqui, só para ficar claro, né, o que significa esse 20% do que passar do IPCA mais 6? Então vamos lá, só para simplificar aqui e a gente entender, né, dos números. Vamos supor que o IPCA aqui em determinado ano é de 4%. Nesse caso, IPCA mais 6 vai resultar em 10%. Então, o que o fundo está dizendo é o seguinte, olha, o que passar desses 10% de rendimento no fundo imobiliário, eu vou cobrar 20%. Então vamos supor que você tem ali R$100 investidos. Então se a gente pegar 10% dos R$100, vão dar R$10. Mas vamos supor que o fundo imobiliário tenha entregado para você de rentabilidade R$12. Ou seja, você tem R$2
acima desses 10%. Então, em cima desse valor, vai ser cobrado 20% de taxa de performance. Lembrando, né, a gente está considerando taxa de administração mais taxa de performance, né, que é a taxa total que a gente vai ter que pagar. Então, definindo aqui quem é o campeão, né, desses fundos imobiliários, a gente chegou no HGLG. Então, aqui desses 6 critérios que a gente definiu, o HGLG estava pontuando, né, estava melhor em 5 deles. E agora, fazendo uma observação importante, é claro que quando eu selecionei aqui, né, esses indicadores, selecionei esses fundos imobiliários e cheguei à conclusão de que para mim o HGLG é o melhor entre eles, não significa que isso seja uma verdade absoluta. Porque quando você for investir, você tem que fazer a sua análise e chegar na conclusão de qual que é o melhor fundo imobiliário para você. Então, sempre que você for investir, você mesmo tem que avaliar quais são os critérios que você leva em consideração e qual que é o melhor fundo para você colocar o seu dinheiro. Mas agora a gente vai dar uma olhada um pouco mais de detalhe no HGLG, que foi o fundo campeão e que eu vou investir aqui os R$1.000. Lembrando que nesse caso eu vou investir os R$1.000 no próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Já se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo, que aqui a gente vai dar uma olhada um pouco melhor, né, nos ativos, no que ele tem na carteira, e no próximo vídeo eu vou fazer esse investimento. Então aqui a gente tem que o HGLG tem 17 ativos dividido em 5 estados, né, sendo Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E aqui a gente já consegue ver que a maior concentração, né, claro, é em São Paulo. Inclusive, a maior parte da renda também desse fundo imobiliário vem de São Paulo. Quando a gente olha aqui os locatários, né, desse fundo imobiliário, a gente vê que a Volkswagen é o maior locatário com 20,3% da receita desse fundo imobiliário. Então a gente vê, né, que ele tem essa certa concentração na Volkswagen, até porque a gente vê que os outros locatários tem uma porcentagem bem menor, né? Ali Mercado Livre com 7,6%, Ambev com 6,1% e 41% estão em outros locatários. Então, assim, esse é um ponto, né, que a gente tem que ter atenção, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas fato é que hoje a Volkswagen aí representa 20% desse fundo imobiliário. E além disso, o HGLG, a gente até consegue ver aqui no relatório do fundo, ele também tem ali uma parcela de desenvolvimento, ou seja, ele mesmo ali compra o terreno e desenvolve, né, o galpão para ter esse ativo na sua carteira. Aqui a gente vê o caso que é o HGLG de Itupeva, que ele vai mostrando aqui, né, qual é a fase que a obra está. E além de desenvolvimento, um fator que é bem relevante no HGLG são as compras e vendas de ativos que ele faz. Porque essa gestão é bem conhecida por conseguir comprar ativos, né, por determinado valor e vender por um valor bem mais alto. Então eles têm, né, essa expertise de compra e venda que gera um resultado muito bom para o cotista. Então por hoje, pessoal, o vídeo foi isso. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar aqui no botão de curtir e até o próximo vídeo.